Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 538. Eu sou o Rodrigo Bibo e, diz aí que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós, o Bibotalk, estamos aqui tentando ajudar. Eu sou Alcino Júnior e digo, vai, pega uma mulher do teu vizinho e adultera. Meu Deus, cara. Baseado em fatos. Tristes fatos. Esse meme crente, ele é antes do YouTube, né? Ou não? É pré-histórico. É pré-histórico. É porque é uma reportagem de televisão, né? Do Fantástico, não? Ou Record? Fantástico, é do Fantástico. Gente, pra quem não entendeu a entrada do Alcino, procura aí. Vai, pega uma mulher e adultera. Ou seja, um pastor de uma comunidade, né? Praticava sexo com as irmãs casadas e usava esse versículo para justificar a sua pegação. Meu Deus. Ele lia errado, por sinal, né? Que é adúltera e não adultera. Cara, mas é muito louco que o repórter corrige ele, né? Aí ele dá um samba lá e tal. Dá um tilt na cabeça dele, dá um tela tilt, azul cara. ali. Meu Deus do céu. Ô, gente. O povo perece porque não é alfabetizado, isso sim. Boa. É verdade. Aqui é a Cíntia, e será que hoje a gente vai redimir a história da Gomer? Eita, nós! Gente, estamos aqui com o Alcino, Cíntia e Alcino. Nos reunimos aqui para mais um episódio da série Aliança. Essa série onde a gente sempre faz uma introdução aos livros da Bíblia. E nós aproveitamos que a Thomas Nelson Brasil está lançando as Cartas Perdidas aos 12 Profetas de John Goldingay para falarmos um pouquinho do profeta Oséias. Vamos introduzir aqui este livro, este profeta menor, tá? Então, aproveitando aqui, galera, um livrinho bem bacana para introduzir você nos 12 profetas é esse livro do John Goldingay, Descortinando o Mundo dos Profetas Menores. Lançamento da Thomas Nelson Brasil, agora no mês de janeiro de 2024. E já digo para você, guarde aí no seu orçamento, se você puder, porque 2024 promete grandes obras teológicas, tá? Eu sei, vocês reclamam comigo, Bíblia, eu tô falindo por sua causa. Não, gente, aqui é só dica boa, a gente indica coisas boas, então, né, se você puder, tire aí um tempinho, né, uma graninha do seu orçamento, porque promete. E essa obra já de janeiro aqui do Goldingay, ela promete. Mas vamos antes para os primeiros recados paroquiais. Se eu fosse você, se você mora em São Paulo, fica aí nos recados paroquiais, porque vai ter um evento muito legal, dia 9 de março, mas eu falo mais nos recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, galera, nós teremos o primeiro BTD, dia 9 de março em São Paulo, na ICC. Gente, quase todo ano a gente faz, aliás, todo ano a gente faz BTD lá na ICC, só no tempo de pandemia que não teve, igreja pastoreada pelo meu amigo Cuca e a Simone. Galera, é um BTD muito acolhedor, 120 pessoas, sempre lota, e é muito gostoso. Esse ano é muito especial, porque Alexandre Milhoranza estará no Brasil, senhoras e senhores. Alexandre Milhoranza, nosso querido Milho, vai estar com a gente neste BTD, dia 9 de março de 2024. O tema, Fábrica de Ídolos, ou seja, vamos tratar do tema da idolatria. Palestrantes, Alexandre Milhoranza, Rodrigo Bibo e Cacau Marques. Participação especial, Alexander Steinhefer e Vitor Fontana. Olha só, gente, que BTD incrível. E a turma da ICC, a Igreja Cristã Conselheira, faz um coffee break sensacional. E olha só, deixa eu te dizer, nós não teremos o nosso BTD tradicional esse ano. Aquele que acontece lá em setembro e tal. A gente não vai ter esse BTD. Por quê? Porque a gente vai ter 5 BTDs esse ano. A gente vai ter 2 BTDs em São Paulo, esse agora dia 9 de março, e em breve eu anuncio o outro e a data. A gente vai ter 2 BTDs no Rio de Janeiro. Sim, irmãos e irmãs, 2 BTDs também no Rio de Janeiro. Em breve passarei as datas e link para a inscrição, tá bom? E a gente vai ter um BTD em Londres. Atenção você das Europas, dia 13 de julho estaremos em Londres.
Em breve também link para inscrição. André Heinck, Alexandre Melhoranza, Alexandre Stoinar-Refa, Vitor Fontana e Cacau Marques estaremos num BTD em Londres. Antes que você diga, poxa, faz um BTD aqui, faz um BTD acolá, Gente, esses BTDs que eu estou falando para vocês são igrejas que estão financiando o rolê, tá bom? Então, assim, para ter um BTD, alguém precisa pagar as contas. Então, as igrejas assumem o risco, né, de pagar, obviamente que é cobrado uma taxa, geralmente a coisa se paga. Então, assim, mas alguém precisa assumir essa bronca caso a coisa não se pague. E, enfim, tem irmãos queridos lá em Londres que vão propiciar esse BTD para a turma da Europa que quer um encontro bíblico. Vai ser um dia inteiro, um sábado inteiro em Londres, que vai ser incrível. Enfim, em breve teremos links, datas para você se inscrever aí nesses BTDs. BTD em São Paulo vai ter agora dia 9 de março. Esse já tem link, já garanta. Acabei de dizer que vai estar muito especial, então já garante esse BTD aí dia 9 de março em São Paulo, tá bom? Em maio teremos um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Em julho teremos o BTD em Londres e em outubro teremos o outro BTD no Rio de Janeiro. Beleza? É isso. Espero vocês em um desses BTDs. Então, assim, ó, só vem nesse de março. E vai ser um tema legal, tema da idolatria, enfim. Vai ser um bate-papo legal, um coffee break sensacional. Vem. E tá baratinho, tá um preço bem legal. O link tá aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com e também no YouTube, beleza? É isso. Fica com esse episódio aí que tá sensacional. Muito bem, Cíntia e Alcino e Cíntia, vamos primeiramente situar aqui, Alcino, já que no off-topic aqui a Cíntia jogou essa batata quente no teu colo. Vamos situar um pouquinho Oséias dentro do canon, né? A gente chama aí Oséias e ele é um profeta menor. O que isso quer dizer, senhor Alcino, mão machucada? Vamos lá, então. Primeira coisa, quando a gente fala de Oséias, a gente precisa ter em mente que a gente está falando de um profeta chamado de profeta menor. Ele é o primeiro dos 12, né? Por isso que o título do livro aí da Thomas Nelson traz esse número 12, porque são 12 os profetas menores. Inclusive, na Bíblia judaica, é um livro só chamado Livro dos 12, que contém todos esses 12 profetas. Eles são chamados de profetas menores, não porque eles eram baixinhos e nem porque eles são menos importantes. Nossa, que piada ruim! Mas estamos aqui para isso, né? A gente é pago para isso. É a especialidade da casa, né? Mas porque, na verdade, por conta da extensão dos seus livros, né? Porque se você pega ali Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são livros bem mais extensos. Isaías, por exemplo, se você juntar os 12 profetas menores, não vai dar o tamanho do livro do profeta Isaías. Agora, Daniel é meio zoado, né, Alcino? Porque o tamanho de Oséias é parecido com o de Daniel, ou tô mega equivocado aqui? Não, Daniel é um pouco maior ainda. Mas assim, de capítulos não é muito, não, meu? Não é, mas é o tamanho a extensão do rolo. Se bem que Daniel não tá no livro dos profetas, né? Pensando agora na cultura hebraica, ele tá nos escritos, né? Não tá nos proféticos. Exatamente. Mas aí, voltando então, Oséias, ele abre esse livro, e aí é bom a gente também localizar Oséias na questão histórica, porque Oséias, ele vai profetizar ali entre o ano 750 e 725, mais ou menos, e ele profetiza no Reino do Norte, ou seja, no reino de Israel ou Efraim, tanto faz, como você vai chamar, e esse reino em 722 é tomado pela Assíria, cumprindo então as profecias de Oséias, mas isso a gente pode falar mais adiante. Mas, Cíntia, é legal a gente pensar assim, essa localização, né? Oséias, então ele é um profeta que tá agindo no Reino do Norte, e tem os reis ali, né? A gente consegue, Cíntia, saber assim, meio de cabeça, por quantos reis Oséias passou ou não? A gente lembra essa informação? Bom, pensando nessa questão dos reis, né? A gente sabe que tem uma sequência aí bem turbulenta de reis, né? Especialmente de Israel, mas de Judá também. E o livro de Oséias, ele começa
começa localizando, né, Oséias, filho de Beeri, nos anos, e aí ele vai colocar primeiro a equivalência, né, dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e depois ele vai colocar a equivalência, né, o rei da mesma época, Jeroboão, filho de Jeoás. Mas é interessante que a profecia dele vai abarcar um período maior aí, né, então você vai ter uma sequência de reis, os últimos 6 reis aí com uma sucessão bastante turbulenta, então um rei matando o outro e tal, e o último rei, que é bem interessante a coincidência, ele também se chama Oséias, né, então ele vai pegar um período bem longo aí dessa história, né, como foi falado pelo Alcino, né, normalmente localizado aí entre 750 720, 725, já próximo aí da queda, né? Ou seja, muito rei, muita treta. Lembrando que Israel já tá passando assim, gente, por muita turbulência por conta dessa divisão do reino, né? Quando Salomão morre, tem todo esse, né, Jeroboão e Roboão, aquela brigalhada toda e tal. A gente tem um episódio sobre isso, acho que a gente... Nem sei se a gente tem, cara, sobre a monarquia em Israel. Eu não sei se a gente chega nesse rolo aí. Até tem que ver em termos de história. Se você quiser, a gente pode fazer um resumo aqui, se você quiser. Não, acho que não precisa. Não, alguém tá pensando, pô, esse resumo seria bom. Então faz um resuminho aí. É porque a gente tem que ter um episódio sobre essa questão. A gente tem a monarquia, Davi, a gente tem um episódio sobre Salomão, mas eu acho que, no episódio aqueles da Bíblia, a gente deve ter mencionado também por alto, porque a gente passa por toda a história de Israel no Aqueles da Bíblia, que é o livro do André Heinck, também pela Thomas Nelson, né? Mas traz esse panorama, Alcínio, eu acho que é legal até pra galera poder se localizar, eu acho bacana, assim, o pessoal agora tentar visualizar um pouco, assim, esse cronograma da história de Israel, né, eu acho que é bem bacana. Bem resumidamente, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que o primeiro rei de Israel é Saul, né, depois de Saul vem Davi, depois de Davi Salomão, e quando Salomão morre, né, na verdade, durante o reinado de Salomão, já havia muitas confusões ali, muitas brigas internas acontecendo por conta de algumas políticas adotadas por Salomão, e quando Salomão morre, então, é o estopim para que o reino se divida em 2. E aí você vai ter uma divisão da nação de Israel em 2 reinos. O reino do sul, que vai levar 2 tribos, Judá e Benjamim, e ele vai receber o nome da sua maior tribo. Ele vai ficar conhecido como Reino de Judá. A capital desse reino vai ser Jerusalém, e eles vão manter a sucessão do trono, a família de Davi. Os descendentes de Davi vão governar esse reino durante toda a sua existência, que vai durar até quando Nabucodonosor vem com a Babilônia e os leva para o cativeiro. Esse é o reino do sul. O reino do norte, que é justamente onde Oséias vai viver e profetizar, é o reino para onde vão as outras 10 tribos, e esse reino vai ficar conhecido como Israel ou também como Efraim, porque também era a sua maior tribo. Então, quando você lê na Bíblia filhos de Israel, você precisa pensar o seguinte: espera aí, esse texto é antes ou depois da divisão do reino? Porque se for antes, está falando de todo mundo. Se for depois, está falando só do reino do norte. Ou também Efraim, pode estar se referindo a todo o reino do norte. Esse reino vai ter como capital Samaria, e ele vai ser destruído antes do reino do sul. Ele vai ser destruído pela Assíria um pouco depois que Oséias profetiza, tá? E Oséias, ele vai então profetizar no contexto do reino do norte. Basicamente é isso. É claro que tem muitos outros desdobramentos, mas só um resumo seria isso mesmo. Aliás, o livro de Reis daria... Acho que, não sei se a Record já fez novela de tudo, mas pensando em termos cinematográficos, uma HBO ou um estúdio de cinema, cara, tem muita treta ali. Muita treta, muita treta. Game of Thrones é fichinha perto de Reis. E tem tudo, tá? Em Reis tem tudo. Vai ter matança, vai ter sexo, vai ter traição, vai ter desgoverno, vai ter revolta, vai ter plot twist. Mano, é doideira aquilo ali, doideira aquilo ali. Inclusive, eu acho que até o Golding, ele acaba pontuando isso na introdução do livro, porque ele vai falar que a gente tem que tomar cuidado aí com os nomes, né, que são utilizados, porque às vezes ele está se referindo a Israel, às vezes ele vai usar Efraim, às vezes ele vai usar Samaria, e outra coisa interessante é que existem também algumas coisas direcionadas a Judá. Então, embora ele esteja profetizando no Reino do Norte, há algumas coisas que Oséias vai dizer em relação a Judá também. E aí o Golding vai fazer alguns apontamentos sobre
sobre isso, né? Ele até questiona, será que depois da queda de Samaria, em algum momento, será que de repente Oséias foi para Jerusalém? Ele deixa isso no ar. Porque Oséias era de Samaria, provavelmente, né? Sim, muito provavelmente no contexto de Samaria. É uma especulação. O Golding especula isso, né? Pelo fato justamente de que Judá é mencionado, né? Em alguns momentos há falas que são direcionadas a Judá. Então, alguns comentaristas entendem que os escritos, né, de Oséias ou as profecias dele podem ter circulado por Judá também. Então, é uma possibilidade, né? Uma redação final. Uhum. Outro fator que pesa muito para a gente acreditar que ele pode ter vivido em Samaria é a quantidade de vezes que Samaria acaba aparecendo na profecia dele. Uhum. Porque no contexto profético, no contexto religioso de Israel, Samaria não era a cidade mais importante. A gente tinha cidades mais importantes, como Betel, a gente tinha regiões como Gilgal, que era uma região muito importante, porque foi o lugar onde o povo celebrou a primeira Páscoa depois que entrou na Terra Prometida. Então, para um profeta que está trabalhando uma linguagem religiosa, citar esses dois lugares seria muito mais comum do que citar Samaria com a frequência que Oséias cita. Então isso também é um indício textual forte de que o contexto em que ele vivia era Samaria. E vale lembrar que ele também fala muito de Gilgal e de Betel também, né? Só que para Betel ele vai usar um outro nome, né? Bet-Aven, que é um nome mais pejorativo, né? Porque Betel literalmente significa casa de Deus, né? Bet-Aven, casa da iniquidade, né? Seria uma tradução mais ou menos assim. Então ele vai falar também de Betel, mas usando esse jogo de palavras como uma espécie de crítica realmente à idolatria, ao culto que existia ali. Porque vale a pena a gente lembrar também, dentro desse panorama, né, que o Alcino apresentou, é que quando houve o rompimento, né, de Israel, ficou o Reino do Norte, Judá, o Reino do Sul, Judá, e o Reino do Norte, Israel ou Efraim. 2 lugares de culto foram colocados ali nos limites, né? Para impedir que o povo fosse a Jerusalém adorar e, de alguma forma, acabasse sendo vinculado novamente ao Reino do Sul. Então, coloca-se altares em Dan e em Betel. Então, há também menções ao memorial ali de Gilgal. Então, alguns lugares que eram importantes dentro dessa adoração a Yahweh, só que essa adoração já de Israel, do Reino do Norte, que não era já mais em Jerusalém, no templo, que ficou ali restrito ao Reino do Sul. Só um parênteses, galera, sobre isso, locais de adoração, templos em Israel, de Israel, tem o BTcast 533, onde o André Heinck e o Thiago, eles fazem todo um apanhado desses locais de adoração e tal, tá muito legal esse episódio, é o BTcast 533, você pode ouvir aí sobre os templos de Israel. Isso aqui me traz um gancho, Cíntia, sobre a questão teológica, né, esse panorama teológico a gente podia falar um pouquinho, né, como é que estava a espiritualidade do povo, porque assim, profetas surgem, cara, eu ia falar uma frase que ela é errada, né, o profeta é um mal necessário, não, ele não é um mal necessário, mas o profeta ele surge para orientar o povo. Só que geralmente parece que o profeta tece poucos elogios, né? O profeta geralmente ele tá ali apontando o caminho e quando ele aponta o caminho, a sensação que eu tenho, ele tá mostrando o erro do povo. Não sei se vocês têm se essa minha percepção tá certa, mas o profeta ele existe, ele é um enviado de Deus, ele é alguém dinamizado pelo Espírito de Yahvé para mostrar o caminho. E quando ele mostra o caminho, mostra para o povo quão distante desse caminho o povo está. Né? Você pega o próprio chamado de Isaías, é um chamado dramático, né? Muito dramático e algo muito sério, né? Olha, esse povo aí é surdo, não vai, ou pode falar que eles não vão ouvir, entendeu? É muito dura a profecia ali de Isaías 6 e tal, enfim. E aí Oséias a gente tem esse contexto também, né? De infidelidade. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho para nós aqui esse contexto teológico ali que está circulando na carta de Oséias, ou seja, a motivação teológica das profecias de Oséias. Então, o povo ele estava naquele momento, a gente conhece a questão da idolatria de Israel, que já vinha acontecendo desde lá do período dos juízes, né, que o povo de Israel ele vai ser influenciado por diversos povos que estão ali ao redor deles, principalmente pelos cananeus,
E aí vários deuses vão acabar ganhando esse protagonismo dentro da nação de Israel, e Israel vai adorar esses deuses em vez de adorar ao verdadeiro Deus, a Yahvé. E aí, quando a gente vai para o contexto de Oséias, o que a gente tem é mais um momento como esse, em que o povo está mergulhado na idolatria, o povo está confiando em outros deuses, está inclusive fazendo concessões de fé em nome de alianças políticas. Então, o que acontece é o seguinte: você tem o povo de Israel vivendo ali um momento de tensão com a Assíria e também com a Síria, né? Aqueles dois impérios estão ali. O povo de Israel muitas vezes fazia concessões religiosas em nome de manter uma aliança política. Então, exatamente. Não sei se isso lembra vocês alguma coisa, mas de qualquer forma, então era mais ou menos... Cara, mas peraí, isso tá falando de Oséias, né? É a ideia de confiar, Sim, né? sim. Das maracutaias, de fazer alianças, né? Sim. Mas qual é o outro profeta que ataca muito isso? É Oséias? Ah, Oséias vai atacar muito isso, né? Pode Sim. crer, cara. Eles não acreditavam na segurança de Javé, mas no que os outros reis poderiam dar, né? Uhum. Em vez de confiar em Deus, eles confiam nas alianças, né? E aí, Bibo, uma coisa importante aí é o seguinte: uma das divindades que vai ter maior protagonismo na nação de Israel nesse momento é Baal. Vai ser um dos deuses para os quais Israel mais vai se voltar. E a palavra Baal significa marido. Então, marido, senhor. exatamente. Quando a gente olha para o contexto ali de Oséias, o que a gente tem é Deus dizendo o seguinte para o povo: vocês escolheram um outro senhor, vocês escolheram um outro marido, porque o marido é aquele que traz, né, a confiança, a segurança para sua família. Então, a partir do momento que o povo que vinha dessa cultura, que o marido tinha esse papel, eles... O protetor, né? O protetor, o provedor, a partir do momento que eles encontram um outro marido, Yahvé então vai se sentir traído, porque ele foi deixado de lado para que Israel se casasse com uma outra divindade. Uhum. Agora, Cíntia, tu falaste na tua abertura sobre a redenção de Gomer, né? Traz um pouquinho pra nós essa história, de forma tradicional, como a gente vê na Bíblia, essa ideia de... Foi a entrada do Alcino, né? Aquele pastor lá que leu o texto errado, mas traz um pouquinho esse contexto de Gomer, né? Essa dramatização, a gente tem ali em Oséias uma profecia dramatizada, né? Tipo uma ação parabólica, né? Ele faz alguma coisa que... Ele tem uma atitude prática, uma atitude... Né, ele faz uma ação que simboliza alguma coisa, né, uma atividade parabólica. Então você tem ali ele se casando com uma prostituta. Como é que é esse rolo aí? E por que tu fala em redenção de Gomer? Bom, vamos lá. Devagar, hein, galera? Devagar. Devagar agora, hein? Devagar agora. Dentro de todo esse contexto que o Alcino explicou, essa questão de Baal, marido, o que se esperava de um marido, né, naquela época, que era a ideia da proteção e de prover, né, então você vai ver, por exemplo, a questão de, fala-se muito a respeito das colheitas, do alimento, então várias dessas questões, elas são pontuadas, e Oséias é considerado o primeiro profeta a usar esta metáfora do casamento para falar do relacionamento entre Deus e Israel. Então, ele vai fazer essa metáfora realmente. Por que eu falei de Gomer, né? Porque quem comprar o livro e ler aí a visão do Golding, talvez fique um pouco pensativo pela forma como ele vai apresentar a questão do casamento sobre a própria Gomer. Por quê? Porque uma primeira leitura do texto, ela leva a gente a pensar que ele, de fato, se casou com uma prostituta, né? Uma mulher promíscua, e que filhos foram gerados dentro desse casamento, né? Então você vai nos primeiros 3 capítulos de Oséias, essa seria uma primeira leitura. No entanto, esse casamento de Oséias com Gomer é uma das passagens mais discutidas dentre os profetas, por comentaristas bíblicos, então não é fácil a gente resolver, existem diversas propostas pensando sobre o tema. Então, tradicionalmente, a gente lidaria com alguns problemas. O primeiro deles é, poxa, por que Deus deu uma ordem dessas para Oséias, né? Por que um homem de Deus se casar com uma mulher promíscua? E, gente, é normal, eu entendo que é normal a gente sentir um pouco de estranheza com alguns textos, especialmente do Antigo Testamento. Esse não é o único texto que vai causar alguma estranheza, né? Existem vários outros textos, Juízes, enfim. Muitos textos levam a gente realmente a pensar sobre. Então,
talvez na tentativa de entender isso melhor, uma posição bastante tradicional que você vai encontrar aí nos comentários é a ideia de que quando Oséias se casa com Gomer, ela não é uma mulher promíscua. Eles têm um casamento ali, diríamos, entre aspas, normal. E mais adiante ela se torna essa mulher adúltera, o que vai culminar ali com o capítulo 3, quando Deus vai pedir para ele tomar novamente essa mulher e vai fazer essa conexão. Por que isso não é tão simples? Porque tem gente que vai cogitar a possibilidade de que até seriam 2 casamentos diferentes. Tem gente que não entende que é Gomer a mesma mulher, né, no capítulo 1 para o capítulo 3. Tem gente que vai, dentro disso que eu falei, que talvez não fosse o mesmo casamento. Tem gente que vai considerar o mesmo casamento. Tem gente que vai considerar como histórias paralelas, ou seja, formas diferentes de contar a mesma coisa. Enfim, há uma infinidade de interpretações. No entanto, o que o John Goldingen faz é que ele considera a ideia de que Gomer é uma prostituta, uma mulher, promíscua, simplesmente uma metáfora para a condição espiritual de Israel. Então, ela representa Israel nesse sentido dessa prostituição que foi o que a gente mencionou aqui, que seria, essa idolatria, o fato de confiar em outras nações ao invés de confiar em Deus, e também o fato de dentro dessas questões políticas, o culto ele estava junto, vinha tudo no pacote. Então, quando você se envolvia com essas outras nações, você também prestava cultos, Então, já existia esse sincretismo, e é dentro desse sincretismo, deste tipo de prostituição, que o John Goldingen vai enxergar a história da Gomer. Então, para ele, ela não é, assim, literalmente uma prostituta ou uma mulher promíscua, mas ela representa Israel nesse sentido, e principalmente ela tem a mesma atitude que qualquer morador de Samaria teria naquela época, ou seja, ela é tão adúltera quanto qualquer outra pessoa naquela época. Portanto, essa crítica dele, ela é realmente essa metáfora para a condição espiritual da nação. Talvez isso cause não diria estranhamento, mas deixe as pessoas um tanto surpresas, É uma forma do Goldingen tentar explicar a estranheza, desse pedido de Deus a Oséias, e até como é que esse texto não fica esquisito hoje em dia e tal. Exato. Faz um certo sentido se você pensar nessa relação, onde Oséias é o traído, então, ou seja, como se ele fosse Deus, e a Gomer é a noiva, e a noiva é Israel, Faz um sentido, porque de fato você tem uma mensagem muito clara ali, que é a partir do casamento de Oséias, você tem uma profecia contra Israel, Então, a gente entende a lei de maneira literal, que ele foi lá e casou com uma prostituta e fez filhos com ela. Sim. O Goldingen vê de uma maneira figurada, Ou seja, essa atitude parabólica, essa profecia dramatizada de Oséias é só uma dramatização, não quer dizer que a esposa dele fosse mesmo uma prostituta. Ela seria uma, como a Cíntia falou, uma moça comum dali, mas que pelo simples fato de estar ali, ela já era considerada uma prostituta, porque a nação estava espiritualmente prostituída, porque a nação se casou com outro marido. Tem um detalhe muito interessante quando a gente vai na Bíblia, que é o seguinte: quando a gente vai lá para João, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Olha que interessante, isso é importante. Uma mulher samaritana. E Jesus pergunta o seguinte para ela: olha, me diz uma coisa, onde está o teu marido? Se você observar, existe uma linguagem de Oséias presente ali também. Porque aquela mulher, ela vai dizer o seguinte: olha, eu já casei com 5, já tive 5, e o que eu tenho agora não é meu. Mas se você for analisar, aquelas pessoas do primeiro século, elas estavam acostumadas com a linguagem dos profetas. É claro que eles não estavam ali conversando em hebraico, mas se a gente fosse falar aquele diálogo de Jesus com aquela mulher em hebraico, Jesus pergunta para ela o seguinte: onde é que está o seu Baal? E aí aquela mulher diz: olha, eu já tive 5, que eu tenho agora não é meu. E aí Jesus dá a ela uma oportunidade e diz o seguinte: olha, eu tenho algo além para te oferecer. Não são esses casamentos promíscuos que você tem por aí, mas eu quero fazer uma aliança real com você. É como se fosse um eco lá da profecia de Oséias no Novo Testamento. E a ideia também de que Deus não abandona, porque no fundo essa mulher, a gente olha essa mulher como promíscua, mas ela dá a ideia de que ela foi abandonada por 5, Exatamente. Por 5 maridos, O próprio nome de Oséias é uma prova de que Deus não abandona, porque Oséias ele tá profetizando isso tudo, todo esse caos, todo esse
juízo de Deus, mas o nome Oshéia significa salvação. E é o mesmo nome lá. Agora tem um outro detalhe importante. Oshéia significa salvação. Quando a gente vai ler Josué, vocês vão se lembrar que o nome de Josué também era Oséias. Era Oshéia Ben Nun, ou seja, Oséias, filho de Nun. Aí Deus vai, pega uma parte do nome de Deus e coloca no nome de Oséias. E ele vira então Josué, vira Yahoshua. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus ele se chama Yeshua, que é o mesmo nome, Yahvé salva. Ele é Yahoshua, só que ele é um nome hebraico já influenciado pelo aramaico depois do cativeiro, então o nome fica contraído e vira Yeshua. Então Oséias é salvação e Josué e Jesus significam Yahvé é a salvação ou Yahvé salva. Então mesmo num contexto de profecia de juízo, a gente ainda tem ali um Deus que está disposto a salvar o seu povo. E a igreja inteira canta Yeshua. Para, senão o Spotify vai bloquear nós aqui. Então, para a gente falar um pouquinho de como que esse livro, né, que está chegando pela Thomas Nelson, ele está organizado. O John Golding, ele faz um exercício de tentar imaginar cartas sendo escritas aos profetas. E ele até vai falar isso no prefácio, que ele se inspira num livro, né, que fala a respeito das cartas de Paulo, e onde o autor ele fala que seria muito mais fácil a gente entender, por exemplo, o que Paulo está dizendo aos coríntios, se nós tivéssemos as cartas que os coríntios também mandaram para Paulo. Baseado nisso, ele vai fazer esse exercício de imaginar cartas. Então, ele vai imaginar essas cartas. Então, a primeira carta, por exemplo, é da mãe da Gomer. A segunda carta é da Gomer, quando eles já estão separados, né? Que seria algo ali mais ou menos no capítulo 2. E vai seguindo, assim, várias cartas de líderes políticos, de gente do povo, de sacerdotes. Então, é um exercício imaginativo, como eu gostei bem dessa palavra, porque é o que o Christopher Wright vai usar no endosso do livro, né? Um exercício imaginativo, mas um exercício disciplinado. Por quê? Porque ele está baseado em alguma coisa. Então, ele está baseado realmente nessa questão das falas de Oséias, no contexto também do restante do Antigo Testamento e também nas descobertas arqueológicas. Então, ele vai dizer que não é que vem do nada, ele não fica imaginando, não é a novela, né? Ele vai pegar o que se sabe do contexto histórico-social para tentar transformar isso nessas cartas, e aí, então, ele vem com as respostas de Oséias, que seriam o próprio texto bíblico, né? E depois ele faz uma pequena explicação. Então, para tentar entender um pouquinho mais o que estava por trás disso, visto que esse livro ele tem o propósito de realmente simplificar para o público, tem algo interessante que o John Golding ele fala a respeito de Oséias, que Oséias é o mais poético de todos os profetas. Então, ali junto com Jó e Cantares, ele vai dizer que Oséias é extremamente poético. E como um texto poético, ele é um texto que, de fato, ele vai levar essa questão da imaginação, ele vai usar muitas metáforas, muitas figuras de linguagem, muitas dessas trocas de palavras ou jogos de palavras, como a gente comentou aqui. Então, não é um texto para ser lido assim rápido. O texto de Oséias, ele vale realmente você se debruçar sobre ele para entender tudo aquilo que ele está querendo te trazer, né, ou causar realmente no leitor, por ser um texto poético. Agora, Cíntia, só desculpa te interromper, que tu falou esse lance do poético, eu tô folheando aqui a Bíblia, né, a Thomas Nelson de Estudo, que usa a NVI, e a NVI faz uma diagramação diferente, né, para quando é poema, né, ela não é uma coisa assim, contínua, mas ela vai separando por estrofes e tal. E, mano, acho que os proféticos de forma, o Amós aqui também tem bastante poesia, né, ou eu tô... Parece que os proféticos utilizam muita poesia na sua forma de expressar, né? O que isso dá toda uma beleza e um simbolismo, né? O Amós aqui também. É praticamente poemas, né? Olha só. Depois vem um pouco de texto corrido aqui, narrativo. Doideira. Continua, só pra... Eu fiquei folheando aqui e achei curioso.
E aí, eu acho que vale a pena para quem quiser entender um pouquinho mais. Eu lembrei aqui do episódio de Cantares que nós gravamos, porque a Ana vai falar um pouquinho a respeito da poesia, né? E eu não sei se vocês também percebem, mas há alguns trechos em Oséias que lembram muito Cantares. Então, há algumas coisas que são muito parecidas, né? E aí, para o Goldingay, que ele coloca Cantares, ele localiza Cantares depois de Oséias, ele vai atribuir isso a um contexto cultural comum, aonde provavelmente, né, essas figuras que eram usadas ali, por exemplo, na poesia egípcia, seriam conhecidos de ambos os autores. Então, aqui estou dando a explicação para o Goldingay deste fato. Por isso que eu falei, volta lá no episódio de Cantares, que é falado sobre essa questão da poesia. Mas é interessante a gente perceber que tem esses paralelos também bem interessantes com Cantares. Gente, o objetivo da série Aliança não é a gente fazer um capítulo por capítulo do livro e tal. Claro, quando o livro é pequenininho a gente até consegue, não é o caso de Oséias agora. Mas tem um lance aqui no livro do Goldingay que é muito bacana também e parece que, assim, não é tão falado e ele traz um posicionamento que talvez não seja tão comum, mas que fez a gente pensar aqui. E Cíntia, de novo tu, né? Porque tu que atentou para isso aqui na nossa conversa off-topic, mas um dos textos clássicos de Oséias é isso, né? Oséias 4:6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E geralmente eu mesmo já usei esse texto, até usei num vídeo recente meu no YouTube, até a gente utiliza muito esse texto para falar como a galera anda displicente, né? Ou seja, enquanto ao conhecimento de Deus que vem por meio das escrituras. E eu acho que é válido até usar o texto nesse sentido. Você tem Oséias batendo forte nos sacerdotes ali a partir do capítulo 4, se eu não me engano, ele começa a bater forte nos sacerdotes e tal. Capítulo 5 é uma sentença fortíssima contra os sacerdotes e tem toda essa ideia de que o povo perece por falta de conhecimento e como os sacerdotes estão falhando nessa tarefa. Inclusive, o Goldingay, ele simula uma carta dos sacerdotes ao profeta Oséias. Gente, isso é muito legal, tá? Eu acho que isso aqui traz uma beleza pro livro do Goldingay que torna, tipo assim, mano, o livro do profeta Oséias, né? Ou seja, os profetas menores é pra mim também. Olha só como é legal, parece que dá um contexto. Obviamente que é um contexto criado, né, como a Cíntia falou ali, mas parece fazer muito sentido. E esse lance, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. O Goldingay traz uma outra tradução ali para o versículo 6. Cíntia, explica isso um pouquinho para nós. Então, ao invés da palavra, né, conhecimento ou conhecer, o Goldingay, ele opta por reconhecer. E aí ele vai dar uma explicação para isso, porque ele vai dizer que conhecer não é apenas, né, conhecer teologicamente. Então, conhecer a Deus não é apenas um conhecimento teológico. E tampouco, né, a gente sabe que muitas vezes o termo no hebraico usado para conhecer, ele também tem essa conotação de intimidade. E ele também vai dizer que, para ele, também não é isso. Não se trata apenas de um relacionamento íntimo, ou como é colocado também, uma empatia do coração. Então, ele opta pelo uso da palavra reconhecer, uma vez que aponta para um compromisso de vida. Então, não é apenas um conhecimento teológico de Deus, mas um reconhecimento de que, de fato, né, Deus é Senhor daquele povo, um reconhecimento no sentido, né, do povo voltar para a aliança, toda aquela linguagem que é utilizada, né, do casamento, né, da vida ali de Oséias e tal, aponta para esse... O objetivo é que haja essa reconciliação, né, que o povo reconheça Yahvé como seu Deus, que ele retome a aliança, que ele se torne fiel à sua parte na aliança, até porque Deus sempre foi fiel, que é muito bonito na mensagem, né, do profeta, e não só de Oséias, mas todos os profetas têm mais ou menos essa linha, né? Embora Deus, ele repreenda, né, e haja uma situação como decorrência desse pecado, que pode ser, né, o cativeiro, seja da Síria, da Babilônia, enfim, aqui falando dos profetas em geral, mas sempre há a promessa da restauração, né? Deus é um Deus que não desiste, né? E o que eu entendo que o Goldingay está fazendo essa escolha de palavras justamente para reforçar essa ideia que vai além de um conhecimento, mas de realmente reconhecer Deus por quem ele é. Só para complementar o que a Cíntia falou, o Goldingay, ele vai dizer, e aí, só para deixar claro, gente, isso é o que o Goldingay está dizendo.
tá? Não quer dizer que a gente concorde com isso. Mas o que ele vai dizer é o seguinte: a ideia ali não é de conhecimento, é de reconhecimento. Por quê? E aí isso até vai aparecer em uma das cartas que ele coloca no livro. Ele vai dizer o seguinte: olha, o conhecimento teológico não resolve esse problema de Israel. Por quê? Porque, em tese, o conhecimento teológico ele já tem. O problema deles não é de conhecimento teológico. O problema deles é literalmente de reconhecer Deus como o seu verdadeiro marido, né? Como seu verdadeiro Deus. Então não é uma questão cognitiva, não é uma questão de saber, é uma questão de agir, é uma questão de mudar de rota, de mudar de mudar o alvo da sua devoção. Galera, profeta Oséias, então, primeiro dos 12 profetas, a gente fez essa pequena introdução a este profeta e a gente pegou como base aqui o livro As Cartas Perdidas aos 12 Profetas, Descortinando o Mundo dos Profetas Menores, de John Goldingay. John Goldingay, para você que não sabe quem é, ele já tem livros publicados aqui pela Thomas Nelson, que é o Teologia Bíblica, é esse o nome? Que é muito legal, inclusive a forma com que ele organiza essa teologia bíblica, tem uma cara, parece que é sistemática, mas ele mostra que teologia bíblica e teologia sistemática são mais amigas do que a gente imagina, né? Então, e ele tem também o comentário do Antigo Testamento, daquela coleção Para Todos. Então você tem Pentateuco para todos, Poéticos para todos, Histórico para todos, e ele é o comentarista, então, é um grande teórico que nesses livros, e neste aqui em específico, As Cartas Perdidas aos 12 Profetas, aproxima a literatura, né? Ou seja, aquilo que a academia tem pensado sobre a teologia bíblica para o povo em geral. Então, para você adquirir As Cartas Perdidas aos 12 Profetas, o link está aqui na descrição deste BTcast, tá bom? Em bibotalk.com e também no YouTube. Uma observação só que eu esqueci de falar, tá? É importante que, assim como a coleção Para Todos do Novo Testamento do N.T. Wright, a coleção Para Todos do Antigo Testamento, que é do John Goldingay, ela não apenas traz o comentário dele, mas a tradução é dele, tá? Então aí entra como um complemento do que nós falamos, porque é isso, ele opta pela tradução reconhecer ao invés de conhecer, e você vai encontrar isso ao longo do texto, porque é a escolha que ele faz. Ele não está seguindo nenhuma dessas traduções conhecidas da Bíblia, é a própria tradução dele, tá? Isso é importante também a gente pontuar. E você que não está acostumado com material talvez um pouco mais acadêmico, saiba que isso é bem normal, tá? Quando você vai ler um biblista, um comentarista bíblico, um biblista mesmo, é muito comum e usual que ele faça a própria tradução e que às vezes vai destoar um pouquinho das traduções convencionais que nós temos em língua portuguesa. Inclusive nesse livro aí também, né, que a gente tá falando aqui hoje, ele usa a própria tradução dele. O que eu queria falar é o seguinte: esse livro, Bibo, queria dar só uma palavrinha rápida sobre ele. Eu gostei demais da proposta desse livro pelo seguinte: quando a gente vai ler os profetas menores, muitos de nós, talvez a maioria, não tenham uma facilidade muito grande em se localizar historicamente, em se localizar teologicamente, porque nos profetas o que você tem é ali a profecia, né? Você tem a profecia ali, mas você não tem uma informação adicional. Então, por mais que você leia aquela profecia, você vai precisar de um auxílio externo para você ter uma compreensão melhor do contexto que está ali ao redor daquele profeta. Boa palavra. E esse livro é interessante porque, por meio dessas cartas que o Goldingay ele criou, além dele trazer a informação, ele traz uma espécie de imersão. Então você se sente realmente ali naquele momento. Isso é muito legal. É claro que tem elementos ficcionais dentro do que o Goldingay coloca aí, mas eu acho que talvez seja um dos materiais que vai fazer com que você entenda o contexto profético de forma mais didática. Então é um livro que eu recomendo bastante. Na parte de Oséias, como já foi falado, tem uma carta da sogra de Oséias, tem carta da esposa de Oséias, tem carta de jornalista da época, e muito interessante, tem uma carta do profeta Jonas para Oséias, porque eles eram contemporâneos. E em todas as cartas você tem a carta, você tem
uma resposta de Oséias, e é legal porque as respostas de Oséias são sempre trechos do livro que o Golding organiza ali, e depois você tem uma explicação do Golding contextualizando aquela carta e aquela resposta de Oséias. Gente, a resposta de Oséias, o que o Alcino está dizendo, é o texto bíblico, por assim dizer. Exatamente. Né? A resposta de Oséias é um capítulo, um trecho de um capítulo do próprio livro do profeta Oséias. Então a carta é imaginária, certo? Mas a resposta é canônica, é texto bíblico. E aí depois ele contextualiza, porque daí você entende a carta que ele criou e o contexto histórico. Gente, é muito legal mesmo. E é claro, né? Aquele livrinho com a qualidade Thomas Nelson Brasil, né? Uma boa... Vocês vão receber ainda, né? Eu já recebi ele hoje, inclusive na data da gravação. Folhinha amarela, grandinho, boa fonte. Maravilhoso, galera. Maravilhoso. Para você adquirir esse livro, o link tá aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou no YouTube. Lembrando, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Isso ajuda demais o nosso ministério, tá bom? Digita aí no seu navegador bibotalk.com/Amazon e compra o que você quiser lá, que você abençoa a gente. Ou se você quiser o link direto, tá aqui na descrição deste BTcast 538 em bibotalk.com ou no nosso canal no YouTube. Cíntia, obrigado pela tua presença aqui neste episódio. Eu que agradeço, sempre bom estar com vocês. É nóis. Salcino, tamo together, obrigado também. Tamo junto, Bibo. Valeu, Cíntia. Uma honra gravar contigo. É nóis. Gente, lembrando que os dois, né, a Cíntia já tem módulo na Escola Bibotalk de Teologia e o Alcino em breve estará no hall de professores da EBT. Já andou dando uma aula pros alunos. É que a EBT é tão legal, mano, que os alunos se organizam sem a gente, vão lá e fazem grupo de estudo e tal. A galera é mega organizada, isso é show de bola. Tá bom? Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. E esse, na verdade, é o primeiro podcast que a gente gravou em 2024, apesar de ser o segundo do ano, é o primeiro que a gente grava. Então, um bom ano de 2024 para nós aí, com muito conhecimento, reconhecimento do Senhor e muito conteúdo bacana, saudável e que desemboque nas igrejas e no serviço ao próximo. É isso, voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.